O agronegócio entrou na minha vida porque eu já nasci no agronegócio. Eu sou a quinta geração, meu tataravô Zé Antônio, Cesário Castilho, que eu uso a marca até hoje, CC, meu avô Diogo, meu pai e eu. Meus pais moravam na fazenda na década de 60, eu sou de 61. Naquela época tudo era muito difícil, para tomar banho quente tinha que pôr lenha no fogão, não tinha muito meio de comunicação, a geladeira era querosene e eu vivia muito no meio de animais. Que eu tinha muito amor nos bichos. Eu tinha cabrita, ovelha, coelho. Então era uma época muito boa que eu tenho na memória. Daí nós mudamos para a cidade para a gente estudar. E foi aí a dificuldade que eu tive na vida. 6 anos e meu irmão 7. Eu entrei na escola, no primeiro ano de grupo. Quando eu entrei no primeiro ano de grupo, eu achei aquilo muito difícil, muito esquisito. Você tá numa classe, sentado, cara. Eu tinha liberdade e eu não fiz o pré de aprender a contar as letras. Eu queria fugir da escola. E aí minha mãe, muito pacienciosa, meu pai também, falei, filho, você tem que estudar, você tem que estudar. E aí precisaram trazer um coelho, que era amigo meu, que eu tinha na fazenda, para me acostumar na classe. Eu tive mais dificuldade do que a classe. Sofri hoje, tem uma palavra bonita, que é o bullying, mas naquela época não era zoação. Ah, você não aprende, isso é isso, é aquilo. Eu, às vezes chegava em casa e falava para minha mãe que eu não aprendia, que eu não conseguia acompanhar. E ela falava, meu filho, se esforça que você vai aprender. E tenha muita fé, tal e coisa. Então eu fui me esforçando. Foi assim, a transição da fazenda para a cidade. De 6 até 12, foi 6 anos na cidade, eu só sonhava com a fazenda. Aí eles deixavam eu ter, né? Meus pais foram muito bons. Eu tinha cabrito dentro da minha casa. Da cidade, em volta da piscina, cachorro, passarinho. A minha comunicação com os bichos era natural, era de criança. Mas aí eu tive momentos na minha vida que meu pai foi uma pessoa maravilhosa. Ele trouxe um professor de jiu-jitsu, montou uma academia na minha casa e aí a gente passou a treinar jiu-jitsu. Eu tinha muito complexo de inferioridade. Eu lembro uma passagem que me marcou muito, foi uma corrida de bicicleta na rua, lá em frente à casa dos meus avós. E a hora que eu fui correr, eu comecei a chorar e falei que não ia correr. Eu estava tão apavorado de correr, com medo de perder. E aí meu pai, ele era firme, pegou no meu braço e falou, olha, você monta nessa bicicleta, nem que for para chegar em último, mas você tem que vencer esse medo. E você monta nessa bicicleta, chega em último, mas você nunca vai deixar de fazer. Senão você não sabe a sua capacidade. Sim, senhor, sim, senhor. E eu montei na bicicleta e pedalei e ganhei. Ele motivava a gente a lutar. Outra passagem da minha vida, com 9 anos, eu era faixa laranja de jiu-jitsu. Eu fui lutar em Catanduva, acho que tinha uns 10, 12 meninos. Você vai lutando, vai vencendo, você vai indo. E aí eu fui ganhando de todo mundo. Tinha um faixa branca que ia ganhando de todo mundo também. Chegou na final, eu e o faixa branca. Eu entrei no tatame e falei, já sou campeão. Eu sou faixa laranja, ele é faixa branca. E aí eu entrei meio displicente e ele me deu um gancho e uma chave de braço. Eu perdi e bati. Levantei chorando. Meu pai pegou a mania, ele pegava no braço, ele apertava o braço da gente assim, ó. Ele falou, sabe por que você perdeu? Porque você subestimou o adversário. Nunca subestime a ninguém na sua vida. Você não sabe a capacidade da outra pessoa. Faça o melhor. Sim, senhor. Então, foi me fazendo, de criança, uma pessoa já com outro pensamento. Só que mesmo assim, eu queria ter um reconhecimento da família, que eu não era aquele menino que tinha aquelas dificuldades que eles precisavam me ajudar, que eu tinha capacidade para fazer alguma coisa. E foi aonde eu me apeguei à doma dos cavalos, porque meu pai era apaixonado em cavalo, de doma. E aí eu comecei a aprender a domar cavalo com meu pai, com os peões. Quando eu fiz agronomia, eu já gostava de comercializar gado. O meu avô ensinou eu e meu irmão a comprar e vender bezerro. A gente tinha 12 anos. Ele falou, vocês têm que estudar, mas para vocês sobreviver no agro, no campo, vocês têm que aprender a comprar e vender. E aí a gente saiu comprar gado. Eu e meu irmão no primeiro dia. Eu comercializei muito gado. Quando eu formei, eu tinha 280 cabeças, comprado tudo na faculdade. Eu formei, casei,
eu não tinha emprego, mas eu sabia comprar e vender. Essa escola eu tive. Mas aí me surgiu uma pessoa que falou, Adaldo, vamos montar uma companhia de rodeio. Mas isso vai dar dinheiro? Ele falou, não, vai dar dinheiro, eu tenho 33 festas e vai entrar tanto por mês para você. Aí eu fui falar para o meu pai, falei para o meu sogro, falei para todo mundo falou que não era para mim entrar, eles estavam com a razão. Mas eu falei, eu quero fazer isso. E eu fiz. Eu vendi todo o meu gado e montei essa companhia de rodeio. E minha mulher tinha 18 anos. E aí não deu certo a companhia. Aí a pessoa falou, olha, eu não vou mais trabalhar com você. Aí eu fiquei com um elefante branco, eu não tinha dinheiro para nada. E nisso aí, o meu emocional atrapalhou. Aí eu comecei a reclamar e culpar o mundo, as pessoas, pelas minhas derrotas. E aí eu fiquei extremamente negativo. Eu não gostava nem de mim. Eu vi que a minha vida não ia dar certo mais. Mas eu, de criança, eu tinha fé em Deus. Minha mãe sempre falou para mim recorrer a Deus. Mas quando você é jovem, você não reza muito. Você não acha que Deus é o que Ele é. Você só vai conhecer Deus quando você precisa dele mesmo. Ele já estava ali para te auxiliar, mas você não sabia conversar com ele. Então aí eu entrei em parafuso. A minha sogra me deu uma revistinha, Acendedor, da Seixonoye. E eu comecei a ler essas revistinhas. Você é filho de Deus, você nasceu para vencer. Falei, puxa vida, mas eu só perco? Como é que eu sou filho de Deus? E aí eu fui me aprofundando na leitura. E essa leitura, ela me incomodava, porque eu não era nada daquilo. Mas eu falei, eu vou continuar lendo. A bicicleta, eu falei, não, eu vou até o fim dessa leitura. Todo mundo achou que o Adaldo tinha ficado louco, pirado da cabeça. Trancava dentro de um quarto e lia. Aí eu comprei os livros A Verdade da Vida, então eu aprendi que eu tinha que pensar coisa boa. Eu comecei a mudar, mas eu tinha um distúrbio de raiva, de angústia, de coisa que não saía. Eu tinha vontade de arrancar fora. E eu quase que eu abandonei a leitura. E estava lá uma frase, à medida que você toma conhecimento de uma nova verdade, é um distúrbio emocional reagindo contra essa verdade, que ela não estava dentro de você. Como é que vem uma informação nova e você já sai usando dela? Não acontece, é um conflito, mas é um conflito mais de trombada mesmo. Mas eu fui persistindo na leitura, comecei a fazer os exercícios para impedir o processo de pensamento que só me consumia. É a gratidão. Primeiro exercício, eu tinha que falar 10 mil vezes, muito obrigado, meu Deus, por tudo. Aí eu comecei a agradecer. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Eu tinha um reloginho cronômetro, então eu tive que falar 8 horas seguido. Montei num cavalo, fui andar na fazenda, sentava debaixo de uma árvore lá e muito obrigado, meu Deus, por tudo. Tá. Aí, como eu tinha no cronômetro, se eu parava um pouquinho, que dava uma pausa para comer, eu falava, tá faltando tanto tempo de... E aí eu fui plantando, fui perdoando, que eu pulei a história. Quando a pessoa me abandonou, eu fiquei com muita raiva. E aí eu comecei a perdoar. Aí é difícil, muito difícil. A pessoa que te magoou de criança, a pessoa que te zoou, a pessoa que te julgou, que te criticou, que quis te fazer, que quis te derrubar, quis te defamar. Eu fui orando para cada um e pedindo a Deus para tirar isso. E foi dando certo. Foi dando certo aí minha vida. Aí eu comecei a ter as ideias. Então hoje eu sou dependente, Roberto, da chefia me guiar diariamente. E aí quando eu escuto a voz, sei lá, anjo da guarda, se é Deus, se é Jesus, se é Nossa Senhora, eu não sei. Mas vem uma vez, aí eu escuto, mas não entendo. Mas quando é muitas vezes, aí eu entendo. Fala, não, agora eu vou fazer. Então eu aprendi a ser uma pessoa assim, que tudo que eu pego, eu me esforço. Tudo que eu pego, eu finalizo, nem que for dar errado. Mas eu não abandono da bicicleta. Você lembra? O aprendizado. O aprendizado.